No finalzinho de abril, especificamente no dia 27, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele leu 3 requerimentos de instauração de CPI. Eram elas as CPIs da Americana, das fraudes do futebol e do MTST. E para você que não sabe, a função de uma comissão parlamentar de inquérito é de investigar algum ato que seja de interesse do Congresso Nacional, e uma vez que o Congresso Nacional, com base no artigo 58, parágrafo 3º, instaura essa CPI, e ela é de fato instituída, ela tem poder praticamente de um juiz na hora de fazer as investigações. Eles podem requisitar informações, podem pedir que você seja convocado para prestar depoimento, ou como investigado, ou como testemunha, quebrar sigilo, enfim, todos os poderes que alguém que investiga tem, conforme aqui o regimento interno no artigo 36 da Câmara dos Deputados. E nessa quarta-feira essas comissões foram de fato instauradas. E o que precisava para ser instauradas? Todos os líderes partidários indicar quem seriam os integrantes de cada uma das suas comissões, para que uma vez eles se reúnam, eles votassem em quem seriam os presidentes e os relatores das comissões, para que os trabalhos de fato começassem. Nessa quarta-feira, de fato, foram eleitos então os presidentes e relatores das comissões e, portanto, os trabalhos vão iniciar já na próxima semana. Na CPI que vai investigar as fraudes no futebol, foi eleito como presidente o deputado federal Júlio Arcoverde, do PP do Piauí, e como relator o deputado federal Felipe Carreiras, do PSDB do Pernambuco. Olha, eu estou com a ideia eu vou, tá? Até porque a gente tem que mais uma vez reconhecer o competente trabalho que eles estão fazendo. Não posso te precisar um prazo, mas imagino que esse mês, no mais tardar na primeira semana de junho, a gente irá fazer essa visita. Já na CPI que vai tratar sobre Americanas, foi eleito como presidente o deputado federal Agostinho Ribeiro, do Republicanos do Sergipe, e, como relator, o deputado federal Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina. O meu plano de trabalho começa primeiro ouvir especialistas do próprio mercado para contextualizar todos os colegas da real situação momentânea do problema e de todo o ocorrido. A partir desse diagnóstico, nós vamos fazer essas oitivas que eu comentava de forma temática, semanalmente. São 2 reuniões semanais, em horários ainda a definir, mas a princípio terças e quintas-feiras, e assim, por diante, a gente elaborar um relatório justo, e com resultado prático. Na CPI que vai investigar as invasões do MST, foi eleito como presidente o deputado federal Tenente Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, e como relator o deputado federal Ricardo Salles, do PL de São Paulo. Esses estados onde teve invasão, nós vamos pedir a toda a estrutura da Polícia Militar e Civil desses estados que nos disponibilizem documentos, nos encaminhem aos locais onde estão sendo feitas ou foram feitas essas invasões criminosas, e a partir disso será estabelecido um cronograma de convocações para aqueles que forem apontados como autores e organizadores dessas ações. Para a surpresa de 0 pessoas, foi na comissão que vai tratar sobre as invasões do MST que a polêmica já deu as caras no primeiro dia de sessão, no primeiro dia de trabalho. De acordo com a deputada Sâmia Bonfim, Ricardo Salles foi financiado na época de campanha por grandes latifundiários. Então, essa CPI seria uma forma de agradecê-los e pagar pelas doações que foram recebidas na época da campanha eleitoral. Então, Sâmia Bonfim acredita que Ricardo Salles tem interesse direto no andar dessa comissão e, portanto, deveria ser impugnado como relator da CPI do MST. Presidente, questão de ordem com base no artigo 5º do Código de Ética e também no 180 do Regimento Interno da Câmara de Deputados. Presidente? Pois bem, ambos os artigos versam a respeito da impossibilidade de parlamentares que tenham interesses diretamente relacionados ao conteúdo de uma matéria, de relatarem essas matérias. Eu explico por quê. O deputado Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, ele é investigado pelos seguintes crimes. Inclusive, eu vou ler o documento feito pelo Alexandre de Moraes, que foi encaminhado à Justiça Federal do Distrito Federal, assim que ele deixou de ser ministro, portanto, ia responder à Justiça Comum. Responde pelos crimes de corrupção, prevaricação, advocacia administrativa e organização criminosa, suspeita de ser envolvido num grave esquema de conluio entre agentes públicos brasileiros e particulares no Brasil e nos Estados Unidos da América, com o intuito de legalizar madeiras brasileiras de origem ilegal. É importante lembrar
que essa investigação se dá pelo fato de que, quando ele foi ministro, ele, inclusive, demitiu o ex-delegado Alexandre Ramagem porque tentava impedir justamente a exportação de madeira ilegal para os Estados Unidos. Mas, mais do que isso, o deputado Ricardo Salles, ele tem interesse econômico relacionado a essa pauta. Financiadores de Ricardo Salles... Ainda está no meu tempo, são 3 minutos para poder fazer a minha questão de ordem, conforme o verso do regimento da Câmara de Deputados, e foi apenas um. Financiadores de Ricardo Salles somam fortuna de mais de 20 bilhões de reais. Usineiros são responsáveis por 42% das doações individuais para o Salles. Veja só, o senhor Rubens Ometo, que é dono de uma das maiores processadoras de cana-de-açúcar do mundo, doou muito dinheiro para a campanha do senhor Ricardo Salles, foi o principal doador. Além disso, o senhor Rubens Ometo, que é da Sucroenergética Cosan, que é um dos principais latifundiários desse país, que inclusive fez muito dinheiro com o ramo de plantação de madeira, inclusive o crime pelo qual o senhor Ricardo Salles também é investigado. E, em terceiro lugar, quando o senhor Ricardo Salles foi candidato em 2018, que ele perdeu as eleições para deputado federal, ele fez uma campanha baseada na criminalização do MST. À época, inclusive, foi denunciado por isso, também investigado, porque ele dizia abertamente que as pessoas deveriam fuzilar os militantes do movimento social. Esse era o panfleto dele. Caso alguém aqui discorde ou questione do que eu estou dizendo, ele, inclusive, utilizou como número em homenagem a uma marca de bala de tiro no país. É disso que se trata. Então, ele tem um interesse ideológico, político, econômico. Afinal de contas, os financiadores do senhor Ricardo Salles muito provavelmente querem que ele preste contas do dinheirão que ele recebeu para poder ter uma cadeira aqui dentro, e agora quer criminalizar um movimento social também, sendo que ele praticamente já tem um relatório pronto, né? Nas declarações que deu à imprensa, já tem uma série de conclusões sobre o que é o MST. Já disse, inclusive, que eles devem ser criminalizados. Nem começou a fazer o inquérito, nem começou as nossas apurações. Se quer conhecer o MST, por que não visitou a Feira da Reforma Agrária, por exemplo, para ter contato com alimento de qualidade, sem orgânico, sem agrotóxico, alimentos orgânicos, da agricultura familiar, sem trabalho escravo, diferentemente dos latifundiários que financiam a campanha de Vossa Excelência? Só para concluir, presidente. Só um minutinho para concluir, deputada. Para concluir, deputada. O microfone foi fechado. E, para poder concluir, presidente, a gente sabe que o objetivo dessa CPI é tentar tirar a atenção dos verdadeiros crimes que foram cometidos no nosso país. Na tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, na rachadinha do gabinete dos filhos do Bolsonaro, da esposa do... Ok. Tá bom, deputada. Obrigado. Esse requerimento ele foi indeferido de plano pelo presidente, o tenente-coronel Zucco, e então essa comissão vai ter essa composição mesmo. O tenente-coronel Zucco como presidente e Salles como relator da CPI do MST. Só um minutinho, eu vou responder a questão de ordem da deputada. A questão de ordem 429 entende que a declaração de impedimento possui natureza subjetiva, sendo uma questão de foro íntimo, não cabendo à mesa, portanto, impô-la ao parlamentar. Corroboram com esse entendimento as questões de ordem 598, requerimento 285 e questão de ordem 358. Ademais, a norma exposta no parágrafo 6 do artigo 180, estabelece a possibilidade de o parlamentar dar-se por impedido em processo de votação de determinada matéria. Cuida-se de norma permissiva direcionada ao parlamentar que se julga impedido de votar. Refere-se ao processo de votação, não se imiscuindo no caso de escolha de relatores no âmbito das comissões ou do plenário, não se aplicando, pois, ao assunto aqui versado. Ante o exposto, indefiro a presente questão de ordem. Em sua defesa, Ricardo Salles disse que vai fazer o relatório de forma imparcial e que vai dar voz para todos os integrantes da comissão para que eles participem na elaboração do documento final. Senhor presidente, tenente-coronel Zucco, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores presentes, apenas uma palavra breve para reiterar o que já disse o nosso presidente, que será um trabalho técnico, objetivo, com o máximo de imparcialidade e que espera poder contar, deputado Macon, deputado Vilmeir, com a ajuda, inclusive, daqueles que representam uma visão diferente, favorável
aos movimentos, favorável à reforma agrária e que tenham, eventualmente, posições para trazer, para serem debatidas e apresentadas. Nós vamos tentar fazer aqui, como o nosso presidente Zucco já determinou, um ambiente com o máximo de abertura para o diálogo, para a análise, para questões objetivas e que eu espero atenda à expectativa de todos de esclarecer o que há de informações, o que há de verdade, o que há de fatos por trás de toda essa discussão de invasão de propriedade e também a diferenciação disso em relação àqueles que são da agricultura familiar, os assentados, que fazem, em alguns casos, trabalhos bons sim. Portanto, agradeço a confiança do presidente, cumprimento também os vice-presidentes e a todos os que vão compor essa comissão. Muito obrigado. Mesmo assim, como vocês podem imaginar, tanto oposição quanto situação discordaram. Não é nenhum ente privado que determina se uma propriedade cumpre ou não cumpre a sua função social. É o poder público que determina. Porque se qualquer um de nós, indivíduos privados, tivéssemos a liberdade de determinar aquilo, se a Constituição está sendo cumprida ou não está sendo cumprida em determinada análise de qualquer direito ou garantia fundamental, nós não viveríamos num Estado democrático de direito. Como pode um bando de latifundiário num país profundamente desigual, que nunca resolveu a questão da terra, num país, senhor presidente, que nunca deu 1 centímetro de terra para os escravizados libertos, como pode esses mesmos, que estão, inclusive, em terras, donos de terras improdutivas, acharem que pode julgar aqueles que lutam para plantar e para colher? Nós temos que investigar a ligação do atual governo e o fomento dessa criminalidade pelo atual governo. Quem financia esse movimento, da onde que vem a ordem e por que o atual governo está compactuando com a criminalidade. E se mostra inimigo do agronegócio. Simplesmente uma atividade responsável pelo nosso PIB e que alimenta 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Agora, com a instauração definitiva dessas comissões parlamentares de inquérito, elas têm 120 dias para elaborar o seu documento final e, claro, traçar toda a rota de investigação e podem ser prorrogadas por mais 60 dias, totalizando 180, na prática, em 6 meses. Ao final, o deputado relator, aquele que eu falei que era muito importante, ele faz o relatório final e, se for apontada a existência de algum crime, ele vai encaminhar para o Ministério Público, se for do âmbito federal, PGR, se for no âmbito estadual, para os Ministérios Públicos Estaduais. E aí sim os Ministérios Públicos têm a função de denunciar aqueles que eventualmente cometerem algum crime que foi investigado pelas comissões.